Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos resolver juntos uma questão do vestibular da Unimontes, que é uma questão exatamente sobre blocos, né? Não somente de blocos entre o acordo do Mercosul e da União Europeia, mas também termos que são utilizados, né, em outros blocos de uma forma mais abrangente para vocês terem um conhecimento aí melhor sobre esses termos de integração econômica. Nós vamos falar um pouquinho sobre mercado comum, zona de livre comércio e união aduaneira, tá bom? A questão escolhida sobre a temática do Acordo do Mercosul e União Europeia é uma questão da Unimontes. Ela fala o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, além de se formarem os grandes blocos, diversos países se reuniram em organizações geopolíticas e econômicas, construindo blocos econômicos regionais de diversos tipos. Considerando a integração econômica que ocorre no interior dos blocos regionais, relacione as colunas. A coluna A, ele vai dar opções, né, essa questão da opções aí de termologias, né, termos técnicos dessa integração econômica, e tem logo em seguida uma coluna B, que são definições do que seriam esses termos, e a gente precisa relacionar os nomes técnicos, né, a essas definições. Vamos lá. A primeira termologia é mercado comum, a segunda zona do livre comércio, a terceira união aduaneira, e em seguida tem as opções de relacionar. A primeira opção de relacionar é a seguinte: circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas ou eliminadas. Segunda, padronização de tarefas para diversos itens relacionados ao comércio com países que não pertencem ao bloco. Terceiro, livre circulação comercial financeira de pessoas, bens e serviços. Em seguida, ele dá uma sequência, né, que seria a sequência correta, em que a gente fez aí a interação da coluna A com a B, e ele fala assim: A, 1, 2, 3, B, 3, 2, 1, C, 2, 3, 1 e D, 2, 1, 3. Retornando lá as termologias, né, o que é o mercado comum? O mercado comum, ele é uma união aduaneira com políticas comuns de regulamentação de produtos e com liberdade de circulação de todos os três fatores de produção. O que seriam esses três fatores de produção? Nada mais é do que a circulação de capital, de trabalho, bens e serviços entre os membros deve ser tão livre como dentro do território de cada participante. Ou seja, acontece tanto entre os membros, né, do bloco, como também dentro do território de cada participante. A segunda opção fala sobre zona do livre comércio, e a zona do livre comércio, ela nada mais é que um bloco econômico regional formado por diversos países com a finalidade de reduzir ou eliminar as taxas alfandegárias entre os países membros. O objetivo da área do livre comércio é estimular o comércio entre os países participantes, tá? A terceira é sobre a união aduaneira. A união aduaneira, ela é uma área de livre comércio e ela tem um diferencial aí principal, que eu comentei com vocês na aula, que é a tarifa externa comum, a TEC. Ademais de outras medidas que conformem uma política comercial externa comum. Então, assim, além de ter a TEC, que é o principal diferencial, ela também tem algumas políticas, né, que são comuns entre esses membros. Além disso, há uma livre circulação de bens de áreas de livre comércio e uma tarifa aduaneira comum entre todos os membros, válida para importação proveniente de fora da área. E na segunda coluna, na coluna B, aí a gente vai tentar colocar as termologias, né, de acordo para poder fazer a junção. Na primeira opção, ele fala assim, circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas ou eliminadas. Qual que é a opção aqui em cima? Voltando aqui em cima, a gente sabe que a zona de livre comércio, a 2, ela é essa opção aí que eu até
justifiquei aqui para vocês anteriormente, falando que seria, né, que ela tem como finalidade reduzir ou eliminar essas taxas alfandegárias. Só aí no reduzir ou eliminar a gente já sabe que a questão aqui fica como 2. Em seguida, ela fala sobre a padronização de tarifas para diversos itens relacionados ao comércio com países que não pertencem ao bloco. A gente viu aqui que, para se encaixar, seria a União Aduaneira, né? Que ela tem essa questão de tarifa, né? De externa comum, que ela há um livre comércio, né? Uma livre circulação de bens, essa área de livre comércio e dessa tarifa aduaneira com todos os membros, né? Válida para importação proveniente fora das áreas aí do bloco. A terceira é sobre a livre circulação comercial e financeira de pessoas, bens e serviços. Ficou isso faltando somente a 1, né? Relembrando, a 1 ela fala sobre o mercado comum. E é isso, então a resposta correta ficaria a letra C, 2, 3 e 1.